Isso aí. Bora. Exercício número 4 da página 42. No início do mês de julho de 2019, foram registradas temperaturas muito baixas em várias cidades do país. Em Esmeralda, Rio Grande do Sul, a temperatura atingiu menos 2 graus Celsius e pingentes de água congelada formaram-se em alguns lugares da cidade. O calor específico do gelo é 2,1 kJ por quilograma grau Celsius e o calor latente de fusão da água é 330 kJ por quilograma. Sabendo que o calor específico da água é o dobro do calor específico do gelo, calcule a quantidade de calor por unidade de massa necessária para que o gelo a 2 graus Celsius se transforme em água a 10 graus Celsius. Vamos ao nosso querido problema. Irmão, ele falou de... não, vamos com calma, vamos anotar as informações aí, tá? Vamos lá. Ele mandou tu usar, se liga, ele falou que o calor específico do gelo, né, Gzinho aqui, gelo, é 2,1 kJ por quilograma grau Celsius. Ele falou que o latente, calor latente de fusão, né, ele está especificando que é o de fusão da água, né, é igual, só tá aqui, ó, fusão da água, né, calor latente é isso aqui, calor específico do gelo. Então o calor latente de fusão da água é 330 kJ por quilograma. E ele ainda diz que o calor específico da água, Czinho da água, é 2 vezes, né, o calor específico do gelo. Vamos direto chegar a uma conclusão sobre isso aqui, né? Então o calor específico da água, Czinho da água, é 2 vezes, aliás, vamos fazer direto aqui, ó, é 2 vezes o do gelo é 2,1, então da água vai ser 4,2, manter a unidade, quilojoules por quilograma grau Celsius. Ele falou de calor específico e calor latente, tem que lembrar aí da quantidade de calor sensível, né? Eu nem gosto desse nome, que é o que macete, né? Cm delta T maiúsculo, variação de temperatura. E o calor sensível, que é o calor de mudança de fase, é a massa vezes o calor latente daquele determinado material para aquela determinada mudança de fase, tá? E que ele diz que é fusão, né? A água de sólido virando líquido, sacou? Vamos pensar aí agora no que acontece, né? Vou pensar aqui numa reta, sacou? E a reta de temperatura. A temperatura começa a menos 2 em graus Celsius. Ela vai até 0, né, porque o 0 é o fundamental, e depois ela vai até 10. Se liga, do menos 2 até o 0, a água é sólida. É um sólido. E do 0 até o 10, ela é um líquido. Líquido. Só que veja, ó, a gente sabe muito bem que quando a temperatura está aumentando, na hora que a coisa muda de fase, a temperatura permanece constante e ele vai se transformando o seu estado físico, né? Então aqui nesse ponto, ela passa um determinado tempo com a temperatura constante, saindo do sólido e indo para o líquido. E aqui tem a mudança de fase. De fase. Dá para escrever aqui do lado. Fase. Sacou? Então, ele precisa de uma quantidade de calor sensível aqui. Aqui ele precisa de uma quantidade de calor latente. E aqui ele precisa de uma outra quantidade de calor sensível. Eu vou chamar esses processos do calor sensível aqui de 1, né? E aqui de 2. Suave? E ele quer saber o total de quantidade de calor por unidade de massa quando sai do menos 2 até o 10. A gente já saiu do menos 2 e foi até o 10. Então vamos lá. Quantidade de calor total vai ser
a quantidade de calor sensível 1, mais a quantidade de calor latente, que é o que fica com a temperatura constante, ele muda de fase, e depois a quantidade de calor sensível 2. Beleza? Então vamos lá. Ó, o QS1, quantidade de calor total, vai ser sensível, tá aqui. Beleza? Só que aí você tem que pensar também no seguinte: aqui era gelo, né, do -2 até 0, e aqui é água, tá? Água, quando a gente se refere a água líquida, tá? Então vamos lá. Repete. MC ΔT. Soma. Aqui, ó. Soma. Vai vir pra cá agora. M vezes L. Tá aqui, ó. Beleza? Soma de novo e o que macete a gente repete novamente. Que macete. Agora a gente vai exemplificar de quem a gente está falando. A gente tem uma parcela, duas parcelas, três parcelas. Essa primeira parcela se refere ao 1. O 1 está aqui, é o sólido. Então, a massa é a mesma, né? Ele, pô, meu irmão, ele era gelo, virou água, a massa tem que permanecer constante, né? Tudo que era gelo virou água, né? Então a massa não muda, até porque ele pergunta na questão sobre a unidade de massa. Agora, o calor específico aqui, a gente está se tratando da primeira parcela, que é 1, que é gelo. Então vai ser o calor específico do gelo. E o ΔT vai ser o ΔT1. Né? O M não muda na próxima parcela, o calor latente a gente sabe, né? Porque ele diz que é o calor de fusão da água, né? A gente já sabe esse valor. Agora, nessa parcela aqui, é a parcela quando a água já é líquida. Então vai ser, a massa vai ser a mesma coisa, não vai mudar. O Czinho, aí vai ser o Czinho da água. E o ΔT vai ser o ΔT2. Continua essa conta aqui embaixo. Quantidade de calor total. Veja, a massa aparece nas três parcelas. Fatora a massa então. Fatora a massa e vê quem sobra. Sobra o calor específico do gelo vezes o ΔT1 somado com o L. Olha só, a massa tem nas três parcelas. Coloquei a massa para frente. Então sobrou isso, sobrou o sinal de mais, sobrou o L, sobrou o sinal de mais e sobrou isso aqui, ó. Mais de novo, Czinho, né, calor específico da água, vezes o ΔT2. Aí veja, aí agora vai aparecer a quantidade de calor dividido pela massa, porque a massa está multiplicando, passa dividindo. Aí já achei o que eu queria. Quantidade de calor total dividido pela massa. Isso vai ser igual. C do gelo. Quanto que é o C do gelo? C do gelo, 2,1. Tá tudo em kJ por grama Celsius. E no final das contas a gente vai achar aqui, ó, kJ por grama. Vamos lá, 2,1 vezes a variação de temperatura 1. Qual é a variação de temperatura 1? Tá aqui, ó, sai do -2, vai pro 0, andou 2. Mais o L, o latente, 330 kJ por quilograma. Mais CA, calor específico da água, 4,2 vezes a variação de temperatura 2. Sai do 0, vai pro 10, andou 10. E faz essa conta. Quantidade de calor total dividido pela massa dá, olha só, 2,1 vezes 2, 4,2. Mais 330 mais 4,2 vezes 10, 42. Somando isso tudo, dá 376,2. Resposta letra C. Não me preocupo com a unidade, porque eu fiz tudo isso nas mesmas unidades. Então, tá certo.